Senhor, nós te louvamos, ó. Te agradecemos, ó Pai, por chegarmos aqui nessa noite, Senhor, noite em que celebramos esse grande feito, essa grande manifestação da sua graça sobre o teu povo e que tanto aprendemos, ó Pai, através dessa história e desse tempo vivido pelo teu povo. História essa que vem nos ensinar, ó Pai, como o Senhor opera, quão grande é o Senhor na vida daquele que se volta para Ti. Por isso aqui estamos nessa noite, Pai, primeiramente, para expressar a nossa gratidão a Ti, pelos Teus grandes feitos em nossa vida, por podermos chegar aqui e dizer, ó Pai, nós vivemos, nada pôde nos separar de Ti, do Teu amor, da Tua presença, nada pôde remover o propósito do Senhor de nossa vida e de nossos corações, ó Pai. Por isso aqui estamos gratos, ó Pai, celebrando nesse dia, esse grande tempo, Pai. Senhor, fala conosco, continua ministrando ao nosso coração, porque sabemos que temos muito para ouvir e muito que aprender, ó Pai, através da Sua palavra. Então que a nossa mente, o nosso coração seja aberto nesse momento, que possamos ser despertados do sono, ó. Em nome de Yeshua, o Mashiach, Senhor, amém e amém. Amém, gente? Hag Purim Sameach, mais uma vez, amém? Não preciso mais dar aquela introdução, porque as crianças já fizeram isso muito bem, já narraram toda a história que nós estamos celebrando hoje aqui. Estamos aqui para celebrar exatamente esse tempo vivido pelo povo de Israel. Por isso você pode olhar para a pessoa e você pode falar, você ainda vive. Fala, gente, você vive. Israel ainda vive. O povo do Senhor ainda vive. O propósito de Deus ainda vive. Amém, gente? Tudo aquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida e sobre a sua vida ainda vive. E você hoje pode declarar isso: nada poderá deter aquilo que o Eterno tem estabelecido para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu queria iniciar lendo com vocês, já que nós já conhecemos a história. Deixa eu botar o texto que está no livro de Esther, no capítulo 3, versículo 8, vou ler a partir do versículo 7. No primeiro mês, o mês de Nissan, no 12º ano de Ahasverosh, eles começaram a lançar isso é, jogar a sorte, diante de Ramã, todos os dias e todos os meses, até o 12º mês, o mês de Adar. Então Ramã disse a Ahasverosh: existe um povo peculiar, espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias de teu reino. Suas leis são diferentes das de todos os outros povos. Além disso, eles não observam as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, promulgue-se um decreto para a destruição deles, e eu entregarei 330 toneladas de prata ao depósito do tesouro real para os oficiais encarregados dos assuntos do rei. O povo de Israel
estava vivendo no exílio, período do Império Persa, debaixo de um jugo. E toda vez que nós vemos na história que o povo de Israel é colocado nessa posição, num território que não é aquele que foi estabelecido pelo Eterno para ele, isso acontecia, isso na verdade era fruto de uma desobediência do povo. Isso era fruto do povo não ter dado ouvido à voz do Senhor. Então, entenda isso. Sempre que nós não damos ouvidos à direção, o propósito de Deus para a nossa vida, a instrução do Eterno, nós somos removidos da posição que Deus estabeleceu para a nossa vida. Por isso é tão importante quando nós falamos, ouve Israel. Por isso, esse texto do chamado, ouve Israel, é um dos textos mais importantes para o povo de Deus. Porque eu ouvir a voz do Eterno, que me coloca no lugar certo, que me estabelece na posição correta. O não ouvir a voz do Eterno coloca a nossa vida numa posição de sono profundo. Quando nós pegamos a literatura judaica, os comentários judaicos, eles dizem que na verdade o exílio é uma representação do sono. Que quando o povo, no tempo em que o povo está no exílio, ou melhor, fora do lugar que deveria estar plantado, cumprindo o propósito, é porque o povo está em um sono profundo. E eles dizem que quando o povo está no sono profundo, o Eterno também está no sono profundo. Aí você vai lembrar daquele texto, mas diz, não cochila, o guardião de Israel. Quando o povo está no território, quando o povo está na terra, quando o povo está no propósito, ele está despertado, atento, se movendo. Mas quando você sai do lugar, quando você sai da posição, diz a literatura judaica, é como se houvesse um sono profundo. Eu queria focar com vocês aquilo que o Eterno tem falado aos nossos ouvidos. Eu quero, dentro desse texto, dentro desse ano, dessa celebração, falar aquilo que o Eterno já tem falado conosco. E existe dois sons, vamos dizer assim, que nós temos ouvido nesses últimos tempos. O primeiro, que a gente tem escutado o Senhor falar conosco, esteja atento aos tempos. Aprenda acerca dos tempos designados. Caminhe segundo o meu movimento. Essa tem sido uma voz que o Eterno tem trazido a este lugar e liberado a nossa vida para nos ajustar, para mover bênçãos à nossa vida. E o segundo é, não esteja disperso. Não seja aquele que está como um retardatário, aquele que fica para trás porque está disperso, está sem foco, está perdendo a direção com outras coisas, que não é aquilo que o Eterno está movendo. E quando eu olho para esse capítulo 3 do livro de Esther, que diz, existe um povo peculiar. Primeira coisa, o povo de Deus é um povo peculiar, é especial. Fala aí para você mexer um pouco, fala para a pessoa, você faz parte de um povo especial. Você é especial. Você é diferente dos demais, meu amigo. Sabia disso? É a palavra do Senhor que está dizendo. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, povo, nação santa. Santo é ser separado, diferente. Há um tratamento diferente, há um mover diferente, há exigência e responsabilidades diferentes.
para quem é povo de Deus. Por isso esse texto diz, Ramã se levanta e fala, olha, há um povo peculiar, um povo diferente. E aí eu vou saltar para que você entenda que depois ele diz, um povo diferente, suas leis são diferentes das de todos os outros povos. As suas leis, as instruções que o Eterno traz para o seu povo, para mim, para você, são diferentes dos demais povos. Por isso tem um texto que eu gosto muito que diz, não siga a multidão quando ela faz o que é errado. Não siga as pessoas quando elas fazem aquilo que não está de acordo com a Torá. Você não foi chamado para viver segundo a lei desse mundo, mas segundo as instruções do Eterno, a lei do Eterno. E é isso que faz de você um povo peculiar, diferente dos demais. E isso é bom. Agora fala, pessoa, isso é bom. Quero que você participe. Mas olha o que diz. Na semana passada nós lemos um texto que falava que, na verdade, o primeiro povo a atacar o povo de Israel, os amalequitas, eles atacaram por trás, foram aqueles que estavam mais enfraquecidos. Estavam enfraquecidos porque estavam dispersos, não estavam caminhando junto, não estavam próximos. Meu amigo, nós precisamos caminhar juntos. Se há uma direção de estarmos aqui celebrando, vivendo esse tempo, a revelação desse tempo, venha, mergulhe. Se o que o Eterno traz como direção é, separe esse dia, jejue, leia a história de Esther, é porque Ele quer trazer você para perto para que você não seja enfraquecido, e uma vez enfraquecido você não fique disperso, não fica como um retardatário, se afastando, ficando para trás, enquanto outros avançam. E esse texto do livro de Esther, no capítulo 3, depois que fala que o povo é peculiar, mas ele dá um detalhe agora negativo, espalhado e disperso. E nós vimos que essa característica, um povo disperso, é uma característica negativa e uma característica que abre a possibilidade de sermos atacados por Amaleque. Quem está falando aqui? Ramã. Quem era Ramã? Você tem que entender que, na verdade, o personagem é uma figura daquele que vem matar, roubar, destruir todo aquele que caminha disperso, todo aquele que está afastado, que está junto a um povo, porém não está conectado ao povo, conectado à voz que conduz aquele povo. Esse povo aqui nesse tempo, como você pode ver, embora tivesse leis específicas, instruções, embora tivesse em meio a toda essa grandeza que já é maravilhosa, estava disperso, estava adormecido. E porque eles estavam adormecidos, eles se depararam com essa situação, uma situação de ataque iminente, na possibilidade de ser exterminado, de morrer, de ver toda a promessa sendo destruída diante dos seus olhos. Um povo que estava adormecido. Interessante. Isso pode até soar estranho aos seus ouvidos, mas fique tranquilo.
Interessante que no capítulo 6 do livro de Esther, o capítulo 6 do livro de Esther, para muitos sábios e intérpretes judeus, eles dizem que o capítulo 6 é a explosão, é a expressão, é a manifestação do primeiro milagre dessa história. Porque eles dizem o seguinte, o capítulo 6 diz assim: naquela noite, o rei não conseguia dormir. Por isso ordenou que os registros do diário lhe fossem trazidos e lidos. Encontrou-se o registro do que Mordecai disse a respeito de Bigtana e Teras, dois dos oficiais do rei, do grupo encarregado das entradas particulares que conspiraram para assassinar o rei Ahasverosh. O rei perguntou: que honra ou distinção foi conferida a Mordecai por isso? Os servos do rei responderam: nada foi feito para ele. Então o rei perguntou: quem é aquele no pátio? Pois Ramã viera ao pátio externo do palácio do rei para falar-lhe sobre o enforcamento de Mordecai, na forca que ele havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: é Ramã que está no pátio. O rei ordenou: mandem-no entrar. Ramã entrou. O rei lhe perguntou: o que se deve fazer com um homem que o rei deseja honrar? Ramã pensou que se tratasse dele, a quem o rei desejaria honrar mais do que a mim. Por isso Ramã respondeu ao rei: que ao homem que o rei deseja honrar sejam dadas roupas reais, vestidas pelo próprio rei, e o cavalo do rei, com a coroa real na cabeça. As roupas e o cavalo devem ser entregues aos mais respeitados oficiais do rei, e eles devem vestir as roupas no homem que o rei deseja honrar e guiá-lo sobre o cavalo por toda a cidade, proclamando diante dele: isso é o que faz com o homem que o rei deseja honrar. Alguns intérpretes judeus dizem que há uma revelação nesse capítulo que expressa o primeiro grande milagre que vai alcançar o povo. Porque eles dizem que o rei despertou, ou melhor, o rei não conseguiu dormir. Algo tirou o sono do rei. Algo estava despertando o rei. E eles dizem: esse rei é Hashem. Eles dizem que o próprio Eterno estava sendo despertado nesse momento para voltar os seus olhos ao povo de Israel. Mas o que foi que despertou Hashem? O que foi que despertou o rei nesse tempo em que o povo estava adormecido? A própria história nesse capítulo relata que o que estava tirando o sono, que estava despertando o rei, era os atos praticados por Mordecai. No meio daquela sonolência havia um homem que trouxe à realidade todo o milagre que nós contemplamos aqui. Mordecai é o primeiro responsável por todo o milagre que eles viveram. Por causa dos seus atos, por causa do seu posicionamento, mesmo em meio a um tempo de sonolência, Mordecai não ficou disperso. Mesmo diante de tudo aquilo, diz a palavra, que enquanto muitos se prostravam diante de Ramã, enquanto muitos se prostravam diante
daquele que atacava, que feria a instrução do Eterno. Diz que Mordecai não se dispersou, ele permanecia firmemente de pé. E aquilo indignava o espírito de Ramã, porque o espírito de Ramã quer te afastar da instrução, quer te afastar do propósito que Deus tem na sua vida. Ele quer que você se curve diante dele. Mas aqui nós temos uma resistência. Mordecai, ele fica firmemente de pé, mesmo diante de toda a pressão, mesmo diante de toda a ameaça, mesmo diante de toda a tentativa e possibilidade de retirar a própria vida. Ele dizia: eu permanecerei de pé. E porque esse homem permaneceu de pé, porque esse homem não se curvava diante de Ramã, porque esse homem permaneceu focado na instrução, na palavra do Eterno, ele foi um grande instrumento da obra, do milagre, da mudança de sorte que chegou a esse povo. Tudo começou com um homem, uma só pessoa, se posicionando naquele lugar. Meu amigo, se você se posicionar no lugar onde você está, no lugar aonde você estiver, aonde você for, não se curve a Ramã, mas permaneça firmemente de pé, posição de quem serve ao Eterno. Toda a história será mudada. Por isso diz aqui que o rei desperta, ele não consegue dormir. E aí ele procura saber, manda trazer os livros aonde estão registrados os atos dos homens. E aí ele vê o ato e aqui o símbolo da forma de agir de Mordecai. Alguém que foi fiel ao rei. Alguém que, quando ouviu acerca de uma traição com o rei, denunciou toda a traição, denunciou tudo que era contrário ao rei, foi denunciado por ele. E porque ele agia e vivia dessa forma, o Eterno, através da vida dele, despertou todo o povo. Como que o povo foi despertado aqui? Por isso eles dizem um grande milagre. Aqui o povo começa a ser despertado, porque agora o próprio rei dá honra a Mordecai. Por isso que Mordecai aqui agora é vestido pelo Ramã. Ramã teve que vestir Mordecai, teve que colocar sobre ele as vestes reais, teve que entregar colocar roupas reais, coroa real na cabeça dele, teve que fazer cadeirinha para Mordecai subir no cavalo, e aí passeou com o cavalo aonde? Na cidade. Agora imagina aquele povo que estava adormecido, sem esperança, afastado, sem foco na promessa. De repente vem Mordecai montado no cavalo do rei, vestido com vestes reais, e eles olham Mordecai, e quem puxa Mordecai? Aquele que era o segundo no reino persa, aquele que queria a vergonha de Mordecai, que queria humilhar Mordecai, está conduzindo Mordecai no cavalo do rei pela cidade, e o povo que estava adormecido agora acorda. E aquele que estava lá, alguém foi lá e falou: acorda, vem ver, olha o que está acontecendo. Mordecai está repleto de honra, o eterno rei honrou Mordecai. Aquilo que eu faço,
aquilo que eu cumpro, a minha entrega, a fidelidade, a instrução do Eterno. Ser fiel traz honra. Permanecer firmemente de pé, mesmo diante da pressão, traz honra. E o povo contemplou aquilo diante dos seus olhos e foram despertados. Eu preciso voltar para esse caminho. Olha lá, eu aqui estou humilhado, ele está sendo honrado. Por quê? Porque ele permaneceu firmemente de pé. No início do livro de Esther, no capítulo 2, Esther capítulo 2, no versículo, vou ler a partir do versículo 5, diz: havia em Xuxã, a capital, um judeu chamado Mordecai, o filho de Air, o filho de Shimi, o filho de Quish, um benjamita. Ele foi exilado de Jerusalém com os prisioneiros expulsos de Ecânia, rei de Judá, a quem Nebucadnezzar, rei de Babel, levou preso. Ele havia criado Hadassa. Mordecai criou Hadassa. Primeira informação importante: tudo que eles estavam vivendo, todo o mal que eles estavam vivendo aqui, a ponto de chegar à beira do extermínio do povo, era consequência da desobediência do rei Shaul. Porque o Eterno havia falado, quando os amalequitas atacaram, havia falado: extermina esse povo da face da terra, remova todo o resquício de Agag do meio de vocês. E diz que Shaul não deu ouvidos à instrução, desobedeceu e poupou. E porque poupou, hoje chega aqui nessa história um descendente dos amalequitas vivo e trazendo a possibilidade do extermínio do povo. E quem era Shaul? Benjamita, da tribo de Benjamim. Agora alguém é levantado da mesma tribo, da tribo de Benjamim, para restaurar aquela história. Antes, uma desobediência à instrução do Eterno. Agora alguém que se posiciona, tribo de Benjamim, para obedecer à instrução do Eterno. Restauração. E diz que Mordecai criou Hadassa. Essa palavra criou aqui não é a mesma que lá que está em Gênesis. Se você pegar o original, você vai ver que lá em Gênesis está Bará. A palavra que é usada aqui, esse verbo que é usado aqui é homem. Palavra diferente, palavra tremenda, impactante. Porque quando diz que Mordecai criou Hadassa, essa palavra homem é a mesma palavra que é raiz de Amém, é a mesma palavra que é raiz de Emuná, fé, fidelidade. Ela expressa o ato de uma mão forte. Grava isso. Aqui é o ato de uma mão forte, a mão forte de um artista que vem estabelecer, criar, trazer à existência alguém estabelecido por Deus.
Esse é o entendimento dessa palavra. Então está dizendo que Mordecai trouxe à existência quem se tornou Hadassa. Hadassa quer dizer cobertura. Hadassa vem de Hadass, né? É a cobertura que é usada, aquela folhagem que é usada na celebração de Sukkot como cobertura nas cabanas. Ela foi estabelecida, formada por Mordecai para ser aquela que traria cobertura, proteção do Eterno ao seu povo. E o que cobre o Eterno é a própria instrução do Eterno. Uma cobertura. Debaixo das tuas asas estarás seguro. Hadassa seria a cobertura trazida, elaborada, criada, trazida à existência por Mordecai. E sabe de onde vem o nome Mordecai? Morderor. É um fluido, um líquido de mirra. É um líquido utilizado no tabernáculo. Sobre ela, Mordecai fez com que a mirra estava sobre ela, a mirra deu forma a ela. Essa essência maravilhosa estava sobre Hadassa. Hadassa exalava um perfume diferente de todas as outras. Hadassa foi estabelecida, instruída. E porque ela foi instruída, ela era diferente das demais. Ela foi feita peculiar, diferente. E o Eterno traz isso para a nossa vida. Quando nós nos colocamos nessa posição do propósito de Deus, da instrução, de dar ouvidos à instrução do Senhor e caminhar segundo essa instrução, o que eu estou recebendo sobre a minha vida é o perfume do Senhor. Por isso, aonde ela passava, Thaís, aonde ela passava, ela exalava algo diferente. Pega o livro de Esther, Megilat Esther, leia e você vai ver o tempo todo, diversos momentos desse texto, que vai dizer que ela era favorecida. Ela entrava no pátio, o rei avistava ela de longe. Não, traz aquela moça lá. No meio de um monte de outras moças, o rei, não, aquela lá. O que fazia dela diferente? O que ela recebeu e foi ministrada, o que deu forma a ela, aquela mirra, aquele perfume que veio sobre ela, aquilo deu uma forma e trouxe algo diferente sobre Esther, sobre Hadassa. Ramã. Eu estava analisando o nome de Ramã hoje, para que a gente possa entender um pouco quem é Ramã. E por que o Eterno vira para você e fala: se afaste, apague Ramã da sua vida. Eu estava olhando para o nome Ramã, um nome formado por 3 letras, Re, Men e Nun. Ramã. E o que é Ramã? Ramã, ele era o principal oficial, ele tinha tudo. Ele tinha tudo que ele queria, ele podia ter. O rei respeitava, aceitava ele tinha poder. Todavia,
Ramã queria matar o povo. Ele tinha tudo, mas não tinha satisfação, porque queria se levantar contra tudo aquilo que era o eterno, que representava o eterno. E quando a gente pega essa palavra, formada por 3 letras, Ramã, existe uma palavra formada pelas mesmas letras, Ramim. São as mesmas letras. E essa palavra está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11. Assim como o nome Ramã também aparece no livro de Esté, capítulo 3, versículo 11. A gente tem aprendido que o eterno é didático demais. E o que diz esse texto de Gênesis? Lembra exatamente a árvore. A árvore que representa o pecado, o não cumprir a instrução, que lembra o fato de que Adão e Eva tinham tudo. Eles podiam desfrutar de todo o jardim, de todo o Éden, mas aquela única coisa que eles não podiam, desejaram e pegaram para si. Ramã representa isso. O Eterno te deu tudo, Ele diz, você pode comer de tudo, mas isso aqui, não coma. E o que muitos fazem, tendo tudo, espírito de Ramã. Cuidado com o espírito de Ramã. Não queira aquilo que não é para você, não queira aquilo que não é teu. Não queira cumprir o propósito que é o propósito do seu irmão. Pegue aquilo que o Eterno estabeleceu para a sua vida e cumpra aquilo com toda a integridade da sua vida, com todo o seu ser. Se dedique, por menor que pareça, cumpra esse pequeno propósito e você vai ver que toda uma história pode ser mudada por causa disso. Não foi Mordecai que entrou no palácio. Não foi Mordecai que foi lá falar com o rei. Não é o nome de Mordecai que aparece nem no nome do livro. Mas Mordecai assumiu esse papel fundamental para que esse milagre se tornasse uma realidade. E ainda continuando, quando eu peguei essa palavra, Ramã, Ramim, não tem como eu não lembrar de uma outra palavra, Manhu. Me veio logo à mente, porque você vê as 3 letras presentes ali também, só que há uma inversão, há uma mudança agora de posição. Enquanto a letra Re aparecia sempre antes da letra Men e Nun, agora uma letra Re aparece depois. Há uma inversão total, uma mudança total. Porque enquanto Ramã é aquele que não se satisfaz com o que o Eterno dá, com o que você tem, Manhu é aquele que abre mão de tudo que tem para obedecer ao Eterno. Manhu é o maná, a provisão do Senhor. Quando chegou no deserto, o povo olhou para aquilo, era algo desconhecido, era algo sobrenatural, era algo que jamais tinha sido provado pelo homem. E aí o povo olhou e falou: Manhu, o que é isso? Mestre? O que é isso? Algo desconhecido. O pão vivo que desceu do céu. E mais adiante, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, Yeshua, Jesus, ele diz: eu sou o Manhu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo: eu sou algo que você jamais provou, que não há na terra igual, não há nada comparável a esse alimento que o Pai está dando a vocês, que sou eu.
Manhu, aquele que abre mão de tudo que tem para fazer a vontade, para cumprir a instrução do Eterno. E o texto diz que ele abriu mão da sua glória e assumiu a figura de servo. Ele se esvaziou de si mesmo, entregou a sua própria vida por amor. Manhu fala de alto sacrifício. E você vê nesse momento a posição de Mordecai e a posição de Esté ensinando que nós precisamos viver essa realidade. Nós não podemos viver com a mentalidade de Ramã, que quer aquilo que não é para querer ter, que quer viver aquilo que não é para viver, que quer cumprir aquilo que não é para cumprir, mas que deve ter prazer e se deleitar naquilo que o Eterno fala para você, naquilo que Ele tem trazido à sua vida. Isso é Manhu, isso é provisão. E ali Mordecai, Hadassah estavam como essa provisão, estavam como verdadeiros Manhu, alto sacrifício. Por isso que Mordecai, mesmo sabendo que poderia ter a sua vida tirada, ele não se curvava. É por isso que Hadassah, Esté, no momento que vai se apresentar ao rei, sabendo que ele podia tirar a vida dela, ela faz aquela declaração: se perecer, pereci. Entregando a própria vida para cumprir a instrução. E a palavra de Mordecai chega para ela de forma forte, porque ele fala: olha, não pense você que você estará segura porque está num palácio. Não pense, porque há um propósito. Se você não cumpre o propósito para o qual você foi chamado, você vai morrer. E aí ele fala assim, quem sabe? Mas ele fala, deve ter falado nessa situação, quem sabe? Você não está aí, nesse tempo, exatamente para cumprir esse propósito. E aí ela diz, se perecer, pereci. Isso é racional, gente. Isso é racional. Semana passada nós falamos sobre uma palavra que é traduzida para tolice, lembra? Shitut. E falamos que essa palavra pode ter dois sentidos de tolice. Existe shitut como a tolice como aquele que não faz, que não cumpre o que o Eterno estabelece. Isso é uma tolice. E existe uma tolice que é cumprir o que o Eterno estabelece e que não é dentro da capacidade humana de raciocínio, não é aceitável. E diz que isso é um nível sobrenatural superior. Interessante, tem um texto no livro de Esté, que Ramã vira para o rei e fala que aceitar aquele povo, deixa eu achar aqui, seria tolice.
Não convém, 3, isso aí. Não convém ao rei tolerá-los. Não, se eles estão desobedecendo a ti, então não é racional você aceitar esse povo, extermina esse povo. Isso é tolice. Não está dentro do padrão de Deus. Mas aquele que ouve, aquele que se coloca como manru, como uma provisão do eterno, aquele que está disposto a esse alto sacrifício, para você ver como que a palavra de Deus dá valor aos atos praticados pelo homem. Hoje a igreja, a gente fala isso várias vezes aqui, hoje a igreja tira o valor do ato que o homem pratica, quando a Torá toda, o tempo todo, valoriza os atos do homem. Chega a dizer que você será julgado pelos seus atos. Parece que esqueceram isso. Por que eu estou falando isso? O valor dos seus atos. Porque quando Mordecai e Esther se colocaram nessa posição e agiram dessa forma por causa dos seus atos, houve uma cobertura. E cobertura lembra de expiação. Tudo aquilo que eles estavam vivendo, que era fruto do pecado, foi apagado. E eles puderam agora reagir a Ramã e exterminar Ramã. Eles puderam reviver a mesma história, mudar aquilo que havia sido escrito, que eles estavam sofrendo. O ato de auto sacrifício expia. Por isso que o ato praticado por Yeshua trouxe expiação. O sacrifício de Yeshua trouxe expiação. E o amigo lá do outro lado da câmera que vai falar assim: não, o Eterno não aceita sacrifício humano. Meu amigo, eu não estou falando, eu estou falando da pessoa que se entrega, e a própria literatura judaica diz que o alto sacrifício do justo expia os pecados de toda uma geração. Está na literatura judaica. Inclusive falam isso quando vão explicar 2 textos do porquê que logo após as vestimentas do sacerdote, porquê que logo depois vai falar da morte de Arão. E aí eles dizem, porque as próprias vestes do sumo sacerdote já era motivo de expiação quando ele apresentava em prol do povo. E aí diz que a morte do justo, da mesma forma, expia. Quando vão falar de Miriam, da morte de Miriam, e antes da morte, do texto que retrata a morte dela, fala da morte da vaca vermelha, parado mar, eles vão dizer, por que está tão próximo? Porque assim como a morte, o sacrifício da vaca vermelha expia, a morte do justo, Miriam, expia pecados. Atos de justiça. E aqui nós vemos o milagre, na história de Esther, se tornando uma realidade por causa disso. Eu podia ficar o dia inteiro falando disso. Uma outra coisa fundamental que o Eterno estabeleceu aqui, que eu vou falar, eu vou parar. Se você reparar no livro de Esther, a sorte foi lançada, o decreto de morte veio, mas ele só iria se realizar 12 meses depois. Por que isso?
Porque 12 meses depois? Porque o povo viveria um ano sabendo daquele decreto. E por que o decreto vem a dar o 12º mês? E essa contagem iria iniciar em Nissan. Nissan começa o ciclo das festas, o ciclo do calendário estabelecido pelo Eterno. Olha como os tempos, vou voltar porque eu falei dos tempos, ó. Como os tempos são importantes. O Eterno falou: eu vou dar a eles todo um ciclo de tempos designados, porque os ciclos trazem você ao alinhamento com Deus. Eu vou trazer eles a viver esses tempos, para que eles possam chegar lá e poder viver o milagre da mudança. Vivemos a realidade de Purim, porque cumprimos todo o processo de tempos designados. Aí surge uma outra pergunta: mas a celebração de Purim não está elencada como aquelas festas que o Eterno estabeleceu lá na palavra, assim como falam isso também sobre Hanukkah. Meu amigo, o Eterno já havia ensinado o seu povo a importância e como surgia a importância de um tempo. Quantas vezes mais eu vou ter que te ensinar? Será que toda vez eu vou ter que falar? É por aí. Nós vimos e contemplamos que o início de toda celebração e tempo designado pelo Senhor é estabelecido no momento histórico, quando Ele revela a tua glória de alguma forma específica ao seu povo, quando Ele revela quem Ele é através de uma intervenção. E toda vez que Ele se revela e manifesta a sua glória em um tempo específico, aquele tempo passa a ser marcado por aquele evento. E ele ecoa nos tempos. Toda vez que chegamos naquele mesmo momento, a expressão daquela glória. Então, se nesse tempo aconteceu isso, se ele se revela dessa forma, e ele se revela nesse tempo, ele mostra o seguinte: você pode não me ver, meu amigo, você pode não estar vendo a minha presença agindo de forma clara, porque se você olhar o livro de Esther, você não vê de forma clara e visível o nome do Eterno. Mas se você procurar nas entrelinhas, se você procurar aqui, eu te mostro isso, você vai ver o nome do Eterno revelado dentro desse livro, e você vai ver ele lembrando que esse tempo houve uma expressão de quem ele era, porque ele diz também Erie, ele diz também eu serei. Ele mostra quem ele é, mais uma face de quem ele é, alguém que age no oculto para mudar a sorte do seu povo. Ele age no oculto para despertar aquele que dorme, para que você contemple o mover dele e desperte, para se posicionar novamente e poder viver o milagre. Por isso esse livro manda espalhar essa notícia para todos os povos, para todas as províncias. Anuncia ele, para que todo ano, todas as gerações celebre esse tempo, o tempo que o Senhor mudou a sorte do seu povo. Esse sou eu, esse é você. Fazemos parte desse povo. Estamos hoje aqui para celebrar por conta disso, porque reconhecemos: o Senhor mudou a minha sorte. E entenda, meu amigo, quando você declara e celebra, Ele está trazendo isso à realidade. Amém? Viva a mudança de sorte na sua vida, em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém? Hag Purim Sameach.
Diz a pessoa aí do seu lado, Hag Purim Sameia. Celebre esse tempo. Fala para ela aí, ó, o Senhor está mudando a tua sorte agora. Ramã já foi vencido. Todo o intento de Ramã, toda forca construída por ele, servirá para que ele mesmo seja destruído. Que haja mudança na sua sorte, você que está aqui, você que está na sua casa acompanhando aí, no Facebook, no YouTube, que você viva a mudança de sorte nesse tempo, em nome de Yeshua o Mashiach. Por isso celebramos, amém e amém, amém. Glória a Deus, aleluia, toda honra e glória ao Senhor, aleluia, amém.